Meu querido, você perguntou se obstinação é um defeito ou é uma virtude? Se é pecado ou não? Eu diria que o obstinado é aquele cidadão que tem uma certa afeição, um apego excessivo pelas suas ideias, pelos seus projetos, pelos seus sonhos, pelas suas convicções. O obstinado, ele traça os seus próprios caminhos e ele não ouve conselho de ninguém. A Bíblia diz que na multidão de conselhos existe sabedoria. Nem o conselho de Deus ele ouve. O seu caminho ele fixa, ele traça. Entendeu? E o obstinado, eu diria que é aquele cara que tem uma certa fixação, obsessão pelo que ele faz. Então vamos ver o que a Bíblia diz que é obstinação. E a gente precisa diferenciar a obstinação de abnegação, obstinação de resignação, obstinação de resiliência. Então são conceitos distintos. Êxodo capítulo 32 diz assim: E vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, ajuntou-se a Araão, que é irmão de Moisés, o sumo sacerdote, e fizeram bezerro de ouro, e prostraram-se diante dele. E diz aqui o versículo 8, olha: Tão depressa este povo tem desviado do caminho que eu lhes ordenei, devido ser um povo obstinado. E diz aqui o versículo 9: Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo tornou-se um povo obstinado. Então a obstinação não é uma coisa boa. Entendeu? O obstinado, ele não está na dependência de Deus. O obstinado, ele é um cara autossuficiente. Entendeu? Ele é o cara que se acha independente. E a obstinação foi a causa de muitos pecados do povo hebreu. O povo hebreu, devido à sua obstinação, teve envolvido com os pecados de enoteísmo e monolatria. O enoteísta é aquele que serve a Deus, crê em Deus, mas ele crê na existência de outras divindades, de divindades pagãs. E a monolatria é exatamente, quer dizer, mono, quer dizer e latria, quer dizer adoração no grego. Então o monólatra, ele adora a Deus, mas circunstancialmente ele adora também outras divindades. Então é preciso fazer sempre uma autorreflexão, rever os nossos conceitos de vida cristã, para ver se a gente não está, se não existe em nós nenhum vestígio de enoteísmo e de monolatria. Porque a glória de Deus é indivisível, é inegociável. Ele defende a sua singularidade quando ele diz: Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Entendeu? Então o povo de Deus, quando Deus chama Abraão para sair de Ur dos Caldeus, ele chama Abraão do politeísmo para o monoteísmo. Entendeu? Então houve uma transição de politeísmo para mono. Mas o povo de Deus aqui está praticando o pecado de enoteísmo e de monolatria. E estes pecados, diz aqui o texto, que eles suscitaram a indignação de Deus. Diz assim o texto, aqui o versículo 10, diz assim: Agora, pois, Moisés, deixa-me manifestar o furor da minha indignação contra esta nação obstinada. Obstinada. Queridos, e a obstinação levou o povo de Deus a praticar o pecado de ufanismo e de xenofobia. O ufano é aquele que se orgulha excessivamente, que ensoberbece. O ufanismo, eu diria que é o excesso de patriotismo, é o excesso de nacionalismo. O ufano, ele exalta. Agora, trazendo isso para o contexto religioso, é nocivo no contexto religioso.
Viu? Você se ensoberbecer, se orgulhar em razão da sua religião. Mas o pecado também de xenofobia estava presente, porque um abismo chama outro. Então o povo ufano era também xenófobo. A xenofobia é porque a palavra xenofobia, entendeu? Xenor, quer dizer estrangeiro. Então a xenofobia é o ódio, é uma aversão a povos estrangeiros, em razão de ser um povo que foi chamado por Deus. O povo hebreu era peculiaridade de Deus, era nação santa, era povo sacerdotal, menina dos olhos de Deus. E em razão disto, este povo se orgulhava, se ensoberbecia e odiava outros povos. E com isto, como consequência, eles se privavam das bênçãos de Deus. A Bíblia diz que o rei Uzias conquistou uma grande vitória contra povos inimigos. Aí diz o texto que ele ensoberbeceu para a sua própria queda, própria ruína. Agostinho de Hipona diz no seu grande clássico, ele disse que a soberba e o orgulho são caminhos curtos que conduzem à ruína, à queda. Entendeu? Que Deus nos livre, que possamos também ser mais vigilantes para banir do nosso comportamento todo vestígio de enoteísmo, de monolatria, de xenofobia, de ufanismo. Outro pecado presente no comportamento do povo, eu diria que foi o pecado de ingratidão. O povo ingrato. Durante toda a peregrinação no deserto, a Bíblia mostra que o Jireh esteve presente, suprindo as necessidades do seu povo. Então, provendo meios para o seu povo sobreviver. Entendeu? E o pão que Deus mandava, o maná, era um alimento produzido milagrosamente durante a peregrinação. E o povo chamou o pão de Deus de pão vivo, o maná de pão vivo. Em Números, no capítulo 21, versículos 5 e 7, diz assim: morreremos no deserto? A nossa alma tem fastio do pão vivo. A nossa alma tem náusea, tem nojo deste pão. Então observa que o povo foi muito ingrato. Houve uma rejeição à graça de Deus, que a graça é provedora e a graça esteve presente. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, o anjo, acampava ao redor do povo de Deus. Essa expressão, o anjo, você sabe que é uma pré-encarnação de Cristo. Então o anjo estava presente. Então veja aqui a ingratidão do povo de Deus. Agora, observa aqui uma coisa, que quando Deus decide manifestar sua ira e destruir a nação, Moisés entra como intercessor. Diz aqui, olha, porém Moisés suplicou ao Senhor e disse: ó Senhor, não acende o furor da tua ira contra este povo. Sim, é um povo obstinado, obstinado que leva à rebeldia. É um povo obstinado, é povo rebelde, é povo que anda segundo os seus próprios caminhos. Mas lembra-te da tua misericórdia, ó Deus. Lembra-se da tua compadecência, da tua benevolência. Então veja a intercessão do profeta Moisés. Entendeu? Ele não estava tentando justificar o pecado do povo, ele não estava advogando o erro do povo hebreu, não. Ele estava aqui levantando uma súplica ao Senhor. Diz aqui o versículo 14: então o Senhor arrependeu do mal que ia fazer ao povo hebreu. Essa expressão aqui, arrependimento, não é no sentido moral, não é no sentido de sentimento de culpa, aqui é no sentido de substituir a justiça punitiva pela justiça restaurativa. Ou seja, Deus trocou a punição pela restauração e arrependeu o Senhor. Essa expressão arrependeu-se é uma figura de retórica, é uma antropopatia. Mas o fato é que Moisés intercedeu e Deus a retirou, tirou a justiça punitiva e aplicou a justiça restaurativa. Querida, a gente precisa ter cuidado com a obstinação.
que foi a causa da degradação moral e espiritual do povo hebreu. O obstinado, ele vive pelos montes se obstinando, se hostilizando. Entendeu? É preciso ter cuidado com a obstinação. A gente confunde essa obstinação com abnegação. A gente confunde a obstinação com resiliência. A obstinação foi a causa dos pecados do povo hebreu. Entendeu? O obstinado, ele não ouve o conselho de ninguém, ele é o dono da verdade. A obstinação é perigosa porque ele tem uma certa fixação por aquilo que ele faz. Que Deus nos livre da obstinação e nos dê sabedoria para a gente diferenciar esses conceitos, né? Obstinação, resignação, resiliência e abnegação. Que Deus nos ajude.